Nosso texto de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Enquanto vocês procuram aí, deixe-me apenas dizer o contexto deste texto. Jesus tinha ressuscitado 40 dias antes, e agora era o 40º dia depois da ressurreição. Ele reúne o grupo de discípulos, incluindo ali os apóstolos e demais crentes. O livro de Atos, no capítulo 1, verso 15, diz que eram aproximadamente 120. E Jesus reúne esse grupo, então, e os leva para um lugar especial, lá em Jerusalém. E daquele ponto ele voltaria para o céu. E antes de voltar para o céu, ele diz algumas palavras para a igreja. São as últimas palavras dele antes de voltar para o céu. E essas palavras são essas que nós vamos ler agora. Mateus 28, começando com o verso 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você olhar bem, você vai perceber que em 4 momentos, Jesus usa a palavra toda ou todos. No verso 18 ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No verso 19 ele diz: ide a todas as nações. No verso 20 ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E no verso 20 ainda, na segunda parte, temos a promessa: estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo assim, bum, bum, bum. Vocês estão ouvindo isso também? Talvez seja só no meu retorno aqui. Então Jesus ele está desafiando aquela pequena comunidade para pregar o Evangelho, para levar tudo que eles haviam recebido dele, naqueles 3 anos e meio que tinham convivido juntos, e agora aquela pequena congregação deveria sair, não apenas ali na cidade de Jerusalém, ou na província que era a Judéia, mas deveriam, inclusive, sair, atravessar as fronteiras e ir ao mundo inteiro pregar o Evangelho. Mas antes de saírem, Jesus disse que eles tinham toda a autoridade. E que eles estavam indo na autoridade dele. Eles não estavam indo representando uma igreja, eles não estavam indo representando um governo, eles estavam indo representando o Criador dos céus e da terra. E que ele, Jesus, tinha recebido toda a autoridade. E que essa autoridade agora era comunicada àquela pequena congregação. E os discípulos, quando ouviram isso, eles sabiam do que Jesus estava dizendo. Eles já tinham visto a autoridade de Jesus em ação. Eles tinham visto Jesus fazer coisas extraordinárias. Marcos, por exemplo, ele dedica praticamente toda uma sessão para falar da autoridade de Jesus. Se você quiser dar uma olhadinha aí, por favor, no capítulo 5. No primeiro capítulo, ainda no capítulo 1 de Marcos, diz que Jesus tinha autoridade no verso 27 para... No capítulo 1, fala que ele tinha autoridade para pregar. Todo mundo admirava da autoridade dele. Mas no capítulo 4, dos versos 35 a 41, mostra a autoridade de Jesus sobre as forças da natureza. Em Marcos 4, capítulo 35, Jesus acalma uma tempestade. Jesus dissipa um perigo imediato. E no verso 41, os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que autoridade é esta que os elementos da natureza lhe obedecem? Começando o capítulo 5, a gente vê aí, a partir do verso 1, a história de um endemoniado. No diálogo que Jesus teve depois com esses espíritos malignos, eles disseram que era uma legião, não apenas um espírito maligno, mas uma legião de espíritos malignos dominavam aquele homem. E o texto diz que o homem era amarrado, era algemado, mas ele tinha uma força descomunal, ele quebrava as correntes, ninguém poderia contê-lo. E quando Jesus chega lá, nessa cidade, nessa região, assim que Jesus desembarca na praia, aquele homem aparece. E Jesus, apenas com a autoridade de sua palavra, ele expulsa os demônios. E o homem é curado.
Jesus tem autoridade sobre os poderes da natureza. Jesus tem autoridade, inclusive, sobre as forças sobrenaturais do mal. Depois Jesus encontra uma senhora que tinha ali um fluxo de sangue, uma hemorragia por 12 anos. E aquela hemorragia estava acabando com a saúde daquela senhora. Ela disse que já tinha tentado tudo que era possível na época. Todos os recursos médicos possíveis da época ela já tinha tentado sem nenhum resultado. E apenas um toque na roupa de Jesus e a mulher é curada. E Jesus disse, a tua fé te salvou. Autoridade sobre as enfermidades. E Jesus então chega na casa de Jairo. A filhinha de Jairo tinha morrido, uma menina de 12 anos. Não havia mais esperança, a menina havia morrido. Mas Jesus disse a Jairo e a esposa dele, a esposa de Jairo, não tema, acredite. E Jesus então chama a garotinha de volta à vida e ela volta a viver. Poder, autoridade sobre a morte. Então Jesus tinha autoridade sobre a natureza, os elementos da natureza, autoridade sobre os poderes sobrenaturais do mal, autoridade sobre as enfermidades e autoridade sobre a morte, inclusive. Então era essa autoridade que Jesus estava conferindo à igreja. Eles dizem, vocês devem sair ao mundo com a minha autoridade. E vocês vão. E no livro de Atos, no capítulo 1, verso 8, ele diz, vocês receberão o Espírito Santo. Descerá o Espírito Santo sobre vocês. E a autoridade, então, que eu estou dando a vocês será confirmada. E aquela pequena congregação de 120 pessoas agora podiam fazer coisas extraordinárias. Eles puderam fazer o que Jesus fez. Eles aprenderam novas línguas. Podiam falar agora perfeitamente numa língua estrangeira, sem nunca terem ido à escola para aprendê-la. Eles puderam tocar nas pessoas e curá-las também. Puderam repreender os espíritos malignos e eles também saíam. Então é esta autoridade que Jesus estava concedendo à igreja. Mas não aquela igreja apenas especificamente, mas a igreja ao longo da história do cristianismo. Jesus está dizendo, você deve ir partilhar a mensagem do Evangelho. E você não deve ter medo, porque você está revestido de uma autoridade superior. Você não está indo representando, em nosso caso específico, a igreja adventista do sétimo dia. Não, você não é um representante da igreja adventista do sétimo dia apenas. É muito mais do que isso. Você é um representante do Criador dos céus e da terra. E ele disse, é com a minha autoridade que você está indo, com a minha capacitação. Você está indo sob um poder muito maior do que você imagina. Você deve ir sem medo, porque você está indo na autoridade dos céus e da terra. Depois Jesus estabelece o tamanho da missão, ou o limite da missão, ou a extensão da missão. Ele disse, é todas as nações da terra. Não é apenas um grupo aqui ou um grupo ali, mas todo mundo, em qualquer lugar da terra vocês devem ir, porque o Evangelho é relevante para todo mundo. Uma vida sem o conhecimento do amor de Jesus, uma vida sem o perdão de Jesus, uma vida sem a paz que Jesus transmite, é uma vida vazia. As pessoas podem conquistar qualquer coisa na vida, mas se elas não conhecerem a mensagem do Evangelho, elas não terão nada. Jesus mesmo disse isso, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e por último perder a sua alma. Então nenhuma conquista na vida sem o Evangelho vale a pena. E Jesus disse, vocês devem ir ao mundo inteiro. Vocês devem ir aos lugares mais pobres da terra, mas devem ir aos lugares mais ricos da terra também. O Evangelho é relevante para um indiano que mora lá nas ruas de Bombaim, por exemplo, como para um americano que vive em Manhattan, lá na Quinta Avenida. É a mesma coisa que em Porto Alegre. Pode morar, por exemplo, na Vila Cruzeiro, que é um bairro que é economicamente mais desafiante, como pode morar aqui na nossa região onde vivemos, ou nos bairros de classe mais elevadas de Porto Alegre. O Evangelho não pode excluir ninguém. Nós temos que pregar o Evangelho para todo mundo precisa da mensagem do Evangelho. Nós não podemos ter vergonha, nós não podemos ter medo e não podemos excluir ninguém, porque aquela pessoa que nós excluímos, de repente, quando Jesus voltar, ela pode perder a salvação, porque nós a excluímos de ouvir a mensagem da salvação. A escolha, a decisão pertence a cada um, mas cada um tem o direito de ouvir o Evangelho. Ninguém pode viver sem ouvir o Evangelho. Nós devemos estar dispostos a partilhar o que nós conhecemos.
com o nosso carinho, com o nosso amor, com as nossas palavras, com as nossas ações. Todos nós devemos estar dispostos a transmitir o Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus acrescenta um desafio ainda maior. Ele disse que aquela pequena comunidade e toda a igreja, incluindo eu e você, ao pregarmos o Evangelho, nós devemos ensinar a guardar todas as coisas que Ele nos ensinou. Aqui talvez esteja o grande desafio. Há muita gente pregando o Evangelho, mas é um Evangelho fatiado. É um Evangelho aprazível. Tem muita gente pregando o Evangelho, pregando uma chamada teologia da prosperidade. É aquela história que se você confiar em Deus, você faz o melhor negócio da sua vida. Você dá 10 e recebe 1000, né? Você dá 1000, recebe 1 milhão. Se der 1 milhão, então aí o céu é o limite para o que você vai receber. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus nunca pregou esse tipo de Evangelho. Jesus disse que nunca esse tipo de prosperidade é que daria significado à nossa vida. Nós não podemos fatiar o Evangelho, não podemos ter medo. Nós temos que pregar tudo que nós aprendemos do Senhor. Nós chamamos isso de a verdade, né? O adventista do sétimo dia, nós somos, de certa forma, orgulhosos da verdade. Se você encontra um batista, por exemplo, que se converteu recentemente, ele diz, aceitei Jesus. Você encontra um pentecostal, ele diz também, entreguei minha vida a Jesus. Você encontra um adventista, ele diz, conheci a verdade. Embora o significado seja semelhante, mas é que, de certa forma, nós temos essa alegria de dizer que pregamos toda a verdade, toda a Bíblia como ela está. Nós não devemos ter medo da oposição, não devemos ter medo da rejeição, não podemos parar, não podemos deixar de falar da mensagem de saúde, por exemplo, não podemos falar da mensagem do santuário, não podemos falar sobre a mordomia cristã, porque se fizermos isto, não estamos pregando todas as coisas que Jesus nos ensinou. Não é o Evangelho que de fato estaremos pregando, mas apenas um fatiamento que nos agrada e que agrada quem está nos ouvindo. Esse tipo de Evangelho é um Evangelho com E minúsculo, não é o Evangelho que Jesus mandou a igreja pregar. Esse tipo de Evangelho não é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é aquele que inclui todas as coisas que Jesus nos ensinou. Esse é o nosso desafio. Nosso desafio é partilhar aquilo que aprendemos de Jesus. É isso que traz significado para a vida das pessoas. E por último, nós temos aqui uma promessa. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Nós gostamos muito deste texto, citamos este texto algumas vezes, mas devemos lembrar que ele está no contexto da pregação do Evangelho. É quando partilhamos o Evangelho que o Senhor promete estar conosco todos os dias. Ele diz que forma uma dupla missionária conosco. Nós saímos e falamos, mas Ele coloca as palavras em nossa boca. Ele nos dá iluminação para saber o que dizer. E Ele promete que está ali ao nosso lado. Imagine você com sua vizinha no prédio, por exemplo. Você está ali com ela, você, quer dar alguma coisa para ela, para tornar ali, criar um bom clima, dar um pão, dar um suco de uva, alguma coisa, um livro. Enquanto vocês estão ali conversando, Jesus promete que está ao seu lado, lhe dando sabedoria, lhe dando as palavras para você poder partilhar com aquela pessoa. Quando estamos ali na classe da Novo Tempo, no espaço Novo Tempo, que a Bíblia está aberta ali, estamos estudando com as pessoas tudo que Jesus nos ensinou. Ele promete que Ele está ali também partilhando conosco, sentado ali ao nosso lado, nos dando a direção para encaminhar aquele estudo bíblico. Ele promete estar conosco quando nós estamos trabalhando em qualquer momento para a pregação do Evangelho. Quando um missionário está num campo missionário, quando uma pessoa está visitando outra e abrindo a Bíblia, o Senhor promete que está ali partilhando a palavra de Deus juntos. Olha, nós podemos ter tudo. Nós podemos ter uma igreja bonita como esta que nós temos. Nós podemos ter uma igreja tão confortável, né, com ar-condicionado, bancos aí acolchoados. Podemos ter todos esses recursos tecnológicos que nós dispomos aqui. Podemos ter um ministério como temos, mas se nós não tivermos missionários, a igreja morre.
Vocês se lembram de onde Paulo escreveu as cartas dele? Corinto, Éfeso. Escreveu para a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica. Essas igrejas, principalmente a igreja de Éfeso, se tornou um centro de pregação do Evangelho. Ou então, Antioquia da Síria, foi a igreja que enviou Paulo para as viagens missionárias. Mas aonde estão essas igrejas hoje? Essa região do mundo hoje não tem mais cristãos. Ou os cristãos são uma minoria muito pequena. Por quê? Chegou o momento em que eles começaram a construir igrejas cada vez maiores e mais bonitas. Catedrais, na verdade. Verdadeiros monumentos, né, que marcavam ali a fé cristã. Eles passaram a ter um sacerdócio organizado. Passaram a ter todo um ritual. E deixaram de ter missionários. A igreja pode ter tudo. Mas se não tiver missionários, a igreja morre. A igreja morreu em Éfeso. A igreja morreu em Antioquia. A igreja morreu em Tessalônica. Tessalônica hoje é a segunda cidade maior da Grécia. E nós não temos sequer uma igreja adventista lá em Tessalônica. Porque não tem praticamente cristãos ali. Quando a igreja deixa de ter missionários, a igreja morre. Em 1949, o governo chinês se tornou comunista. E o governo comunista, então, perseguiu todas as formas de religião na China. Eles baniram a religião da China, não apenas o cristianismo, mas mesmo as religiões nacionais, culturais da China foram banidas. Todos os estrangeiros que eram ligados a alguma religião, missionários, de qualquer confissão religiosa, fossem cristãos ou não cristãos, poderiam ser cristãos católicos, protestantes ou adventistas, todos estes foram expulsos da China em 49. Toda a propriedade que pertencia a alguma entidade religiosa foi confiscada pelo Estado também. Nesse período, a Igreja Adventista tinha na China, em 49, 12 mil membros. A igreja tinha uma pequena publicadora, a igreja tinha também um seminário pequeno, onde formava pastores, e tinha uma pequena clínica, além de várias congregações, mas o governo comunista confiscou tudo. A igreja perdeu tudo para o governo, e todos os estrangeiros que estavam lá foram expulsos, e todos os nacionais foram proibidos de exercer a sua fé cristã. O governo pediu e confiscou todos os livros religiosos, bíblias, hinários, qualquer tipo de literatura religiosa foi confiscada e banida da China. Ter em sua propriedade qualquer livro religioso era colocar sua vida em risco. E a igreja, então, praticamente perdeu o contato com a igreja na China. A igreja adventista perdeu o contato com a igreja na China. Em 1966, houve um segundo momento no governo chinês, chamado Revolução Cultural, com Mao Tse-tung, e aquilo ainda apertou ainda mais as regras contra qualquer forma de religião. E a igreja, então, perdeu completamente, não se sabia nada da China. Algum ou outro que conseguiu escapar de lá e imigrou aqui para o Ocidente, trazia notícias terríveis. Cristãos estavam sendo levados para campos de reeducação, estavam sendo proibidos de exercer a sua fé. Alguns que resistiam tinham sido mortos. Então, a igreja orava pelos irmãos chineses, mas sem esperança de que eles pudessem sobreviver. Em 98, com a volta do governo chinês para a Organização Mundial do Comércio, o governo teve que fazer algumas aberturas, inclusive abertura para a religião. O governo americano pressionou para isso. Então o governo chinês permitiu pela primeira vez desde 49 que missionários voltassem à China. Claro, tudo vigiado, tudo controlado pelo governo, mas eles receberam finalmente a autorização para voltar em 98, 49 anos depois, praticamente 50 anos depois que o governo tinha tomado o poder. A nossa igreja recebeu autorização para enviar 2 pastores. E a igreja os enviou primeiro para Hong Kong, e de Hong Kong, então, eles entraram no continente. E a missão deles era, irmãos, tentem encontrar alguns destes 12 mil membros. Temos aqui alguns nomes de 50 anos atrás. Andem lá pela China, aonde o governo permitir, perguntem,
Tentem localizar algum. Pode ser que algum velhinho tenha sobrevivido 50 anos depois, tenha mantido a sua fé escondida. Eles estavam descobrindo algumas histórias assim na Europa. Está muito na frente? Obrigado aí. Eles estão descobrindo algumas histórias assim na Europa, na Albânia mesmo. Uma senhora tinha sido encontrada que tinha permanecido fiel adventista por também 50 anos. Eles imaginavam, talvez a história da Albânia se repita lá na China e vocês vão poder encontrar algum adventista ainda que tenha sobrevivido a toda essa repressão. E aqueles missionários então foram com esses antigos endereços procurar algum velhinho que tenha sobrevivido a 50 anos de repressão. Um mês, mais ou menos depois, entre 3 semanas e um mês, eles voltaram, aqueles 2 pastores, voltaram para Hong Kong. E finalmente, quando acharam que tinham liberdade para ligar, tinha uma linha ali mais segura, eles telefonaram então para o escritório da igreja, escritório central lá em Washington, na conferência geral. E quando eles receberam a ligação lá em Washington, a primeira pergunta deles foi: irmãos, vocês encontraram algum adventista na China depois de 50 anos? E a resposta de Hong Kong foi: encontramos, pastor. E lá em Washington eles gritaram: aleluia, amém. Irmãos, sobreviveu algum velhinho aí depois de 50 anos? Aleluia. Quantos vocês encontraram? E a resposta que veio de Hong Kong era inacreditável. A resposta foi: pastor, nós encontramos 300.000 adventistas na China. Eles não gritaram amém, eles disseram: não é verdade, não é possível. Vocês disseram 300.000 ou 300 adventistas? Eles disseram: não, pastor, o senhor ouviu bem, são 300.000 adventistas na China. Aí eles começaram a gritar amém, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas aí voltaram: irmãos, como isso é possível? Quando nós tínhamos toda a liberdade, nós tínhamos 12.000 membros. Com toda essa repressão, como se explica que de 12.000 foi para 300.000? Eles têm então igrejas aí em Pequim, nas outras cidades da China? Não, pastor, o governo não permite, eles não têm nenhuma congregação. Eles têm pastores? Não, pastor. Tem um ou outro bem idoso, mas basicamente eles não têm pastores. Eles têm a lição da escola sabatina? Não, pastor, a última lição que eles viram foi 50 anos atrás. Eles têm Bíblias? Muito poucas. Tem algumas partes copiadas à mão, mas uma Bíblia inteira, assim, pouquíssimas. É raro encontrar uma Bíblia completa na China. Eles têm escolas adventistas? Não, pastor, nem igreja eles têm, quanto mais escola. Então, como vocês explicam que sem igrejas, sem escolas, sem pastores, sem Bíblias, sem espírito de profecia, sem lição da escola sabatina, eles tenham crescido de 12.000 para 300.000 com toda essa repressão? Eles disseram: pastor, porque na China eles não têm igreja, não tem isso, não tem isso, não tem isso, mas eles sempre tiveram missionários. Quando se tem missionários, a igreja está viva. Você pode não ter uma igreja como esta, você pode não ter um ministério pastoral, você pode não ter escolas, até Bíblias podem ser raras, mas enquanto houver missionários, a igreja está viva. E essa foi a razão porque havia 300.000 missionários adventistas na China depois de 50 anos. Porque quando todo mundo foi embora, os estrangeiros foram embora e apenas os irmãos ficaram, eles disseram: irmãos, nós temos que continuar com a missão de evangelizar o nosso povo. Não é porque não temos pastores que nós vamos deixar morrer a mensagem do Evangelho, correndo o risco de serem presos, e muitos foram, correndo o risco de perderem a vida. Infelizmente, nesses 50 anos, muitos perderam, correndo o risco de perder tudo, como de fato isto ocorreu com alguns, mas eles acreditaram que eles não tinham perdido a companhia de Jesus, que Jesus estaria ao lado deles, que o Senhor daria a eles condição de pregar um evangelho para o povo deles. E ali, trabalhando numa fábrica do governo,
Percebendo quando havia alguém com alguma sensibilidade para o Evangelho, eles partilhavam, mesmo correndo o risco de serem denunciados. Na universidade, no campo, em todas as atividades, aqueles adventistas da China continuaram partilhando a sua esperança em Jesus. Eles não podiam se reunir em grupos como nós, então 2 ou 3 ou 4, no máximo 6, reuniam em uma casa no sábado para terem o culto, mas não podiam cantar, porque um vizinho podia ouvir e denunciá-los. Eles tinham as letras manuscritas dos hinos e cantavam só na mente, não podiam emitir nenhum som. Eles, a cochichos praticamente, pregavam ali no sábado de manhã, e foi assim que durante 50 anos de uma terrível repressão, a igreja cresceu na China. A verdade é que a igreja hoje não tem todos os dados da China. A China não é um país assim de plena liberdade ainda. Como vocês sabem, a China geograficamente é maior do que o Brasil. Tem uma população aí quase 7 vezes maior do que a do Brasil. Então acredita-se que no interior da China, a igreja adventista tenha mais de 1 milhão de membros. Talvez a China seja o país que mais tem adventistas no mundo, nominalmente, seja a China. Até mais do que o Brasil. Por quê? Porque os irmãos chineses acreditaram que eles também deveriam pregar o Evangelho, com perseguição, com lutas, com dificuldades, mas eles estavam na missão de buscar e salvar o perdido. Houve um grande terremoto na Armênia em 1988. Vocês já ouviram muitas histórias de terremotos em várias partes do mundo. E normalmente, depois de uma grande tragédia, sempre surgem histórias bonitas, como aquela na Terra da Glória, né? Com os 33 mineiros lá no norte do Chile. Histórias bonitas como estas sempre surgem depois de histórias de terremotos. Pessoas que sobreviveram 2, 3, 4 dias debaixo de escombros, pessoas que se salvaram de uma forma miraculosa. Essas histórias sempre surgem depois de grandes tragédias. Então, em 1988, em junho de 1988, houve um terremoto na Armênia. A Armênia, durante todo aquele período da União Soviética, ficou agregada à União Soviética, e quando houve aquela ruptura lá no final dos anos 80, início dos anos 90, a Armênia também conseguiu a independência. Então, a Armênia estava nesse período de transição, de sair do domínio soviético para ter a sua independência. Era uma época de muitos desafios, uma época economicamente terrível, o país tinha ficado incrivelmente empobrecido durante os anos soviéticos. E em 88, quando houve esse terremoto, foi uma tragédia, foi uma catástrofe para aquele país. Acredita-se que pelo menos 5.000 pessoas, entre 3.500 e 5.000 pessoas morreram só na capital do país. A capital foi devastada. Muitas e muitas e muitas pessoas ficaram feridas. Muitos morreram depois em decorrência dos ferimentos do dia do terremoto. Mas uma história depois surgiu desse terremoto. A história de um pai. Ele tinha ido de manhã deixar o filho na escola. E como ele sempre fazia, ele dava um abraço, dava um beijo, dizia algumas palavras ali. E conta a história que tinha uma frase que ele sempre dizia para o menino, dizia assim: olha, aconteça o que acontecer, eu venho lhe buscar. No horário que a aula terminar, eu venho lhe buscar. Aconteça o que acontecer. E o terremoto foi mais ou menos às 11 horas da manhã. E esse pai, ele estava dirigindo na hora, e quando o terremoto terminou, o carro dele estava com as rodas para cima. E ele saiu desesperado ali, e a nuvem de poeira cobria a capital. E explosões, porque lá é uma região muito fria, eles têm o gás encanado para o aquecimento das casas. Então, com o terremoto, muitas ligações de gás, né, se romperam, e o gás escapando agora começou a pegar fogo, muitas explosões, e gritos, e logo ambulâncias da Defesa Civil, né, circulando pela cidade com as sirenes, com todo o som, e era uma catástrofe, né, gente gritando, gente chorando. E aquele pai, quando saiu do carro, ele lembrou logo do filho. Não fala do resto da família dele, eu não conheço o que aconteceu à família dele, mas ele lembrou do filho. E ele, desesperado, começou a correr para a escola. A escola era um prédio, tinha uns 3, 4 andares. E quando ele chegou lá, aquilo havia sido demolido, né? O prédio escolar tinha sido completamente demolido. Era apenas um monte de entulho, todo coberto de poeira.
E ele, quando viu aquilo, ele entrou em estado de choque. E ele correu para o meio do entulho e começou a gritar pelo nome do filho. O menino se chamava Ahmed. E ele gritava, Ahmed, Ahmed. E, obviamente, não ouvia nenhum som. Havia tanto barulho em volta, não dava para ouvir nada. E ele ficou ali, desesperado, tentando achar o filho de alguma forma. E não tinha como encontrar. O garoto estava lá no meio daquele entulho, como todos os colegas e professores da escola. E aquele pai, então, conta a história que ele começou com as mãos nuas, né, tentar tirar todo aquele entulho de 4 andares. E ele logo se cortou, o sangue começou a escorrer das mãos dele. E ele se sujou todo e continuou e continuou. Algumas horas depois, outros pais chegaram também. E quando viam aquilo, entravam em desespero. E aquele pai que tinha chegado primeiro dizia para os outros, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? E as pessoas achavam que não era possível ter vida ali e desistiam. E a Guarda Civil apareceu também e percebeu que as chances eram remotas. Havia tanta gente para socorrer em outras áreas da cidade. E tentaram demover aquele pai da ideia de ficar ali sozinho, tirá-lo dali. Mas não havia nada no mundo que pudesse fazê-lo desistir. Ele continuou então. E 10 horas depois do terremoto, a tarde estava chegando. Era o verão, né? O verão lá é no meio do ano, em junho. E ele continuava ali ainda, sangrando, machucado, mas não tinha parado um segundo para descansar. Não havia comido nada nesse período de tempo, não havia tomado água, estava trabalhando desesperadamente, gritando pelo filho. E todo mundo que aparecia, ele dizia, você pode me ajudar? Você pode me ajudar a encontrar meu filho? E veio a noite, as pessoas foram embora e ele continuou lá. No outro dia de manhã, 24 horas depois, ele ainda continuava lá, fazendo a mesma coisa. Mais lentamente, mais devagar, mas ainda continuava lá, gritando pelo filho. 48 horas, 2 dias depois, aquele homem continuava lá. Fraco, anêmico, tinha perdido sangue, não tinha se alimentado, não havia bebido nada. Continuava ali, tentando encontrar o filho. Acredite ou não, mas 72 horas depois, ele estava lá ainda. 3 dias depois do terremoto. Não havia mais ninguém para ajudá-lo, ele estava sozinho. E ele continuava buscando. Em um determinado momento lá, ele gritando novamente, Ahmed, Ahmed. No final do 3º dia, ele diz que ele teve a impressão de ter ouvido a voz do filho, ou pelo menos alguém chamar de volta. E ele recobrou, né, aquela adrenalina, né, por aquela coisa, deu a ele ali uma energia que ele não tinha mais. E ele parou e gritou de novo, Ahmed! E ele tem a impressão de que ele ouve novamente a voz do filho. E ele então recobra uma energia lá, quase que sobrenatural, e mexe aqui, mexe ali. E depois de mais umas 3 horas, ele encontra a sala de aulas do filho. Chega lá onde era a sala de aulas do filho. E agora ele pode ouvir a voz distintamente do garoto dele. E ele mexe, mexe, mexe. 80 horas depois do terremoto, ele encontra o filho. O garoto estava escondido debaixo de uma carteira escolar. Além daquele garoto, outros também sobreviveram ali. Mas quando ele finalmente abraça o menino dele, os dois chorando, e o menino diz assim, pai, eu tive muito medo, mas eu tinha certeza que você viria me buscar. Houve um outro homem, numa sexta-feira, também estava sangrando. O sangue escorria da testa dele, que estava ferida, por todo o rosto, cobriu o rosto, pelo peito. As mãos também estavam feridas, presas numa cruz. O sangue também escorria, pingava no chão. Os pés, numa posição incômoda também, feridos, também sangue escorriam. Pessoas passavam por ali e diziam para ele, desista! Você não percebe que não tem sentido o que você está fazendo? Mas ele olhava, não apenas para aqueles ali, mas ele olhava ao longo do tempo e percebia que você estaria aqui hoje. Então, por você, valia a pena. E ele não desistiu. E ele continuou ali. Ele tinha toda a condição de sair. Não havia nenhum poder na terra que poderia mantê-lo preso naquela cruz.
Mas Jesus foi em frente, porque ele sabia que aquele ato dele de entregar a vida ali, era a única forma de possibilitar alguma esperança para o planeta Terra. Se ele desistisse, não existiríamos mais. A única maneira de nos salvar é se ele continuasse em frente. As pessoas riam dele, as pessoas brincavam com ele, as pessoas faziam anedotas com ele, mas inclusive por aqueles ele estava morrendo também. E o apelo dele é: você pode me ajudar? O apelo dele hoje é: você pode me ajudar? Aqui no nosso bairro, em nossa região, em nossa cidade, quantas pessoas que procuram ansiosamente encontrar-se com Jesus, tem uma esperança na vida, tem uma razão para viver, mas não estão aqui porque ainda não sabem, porque ainda não conhecem essa salvação, essa mensagem. Pessoas sinceras que Jesus ama desesperadamente, mas que não estão aqui hoje ainda. E Ele está convidando: você pode me ajudar? Quantos nesta cidade estão debaixo de toneladas de escombros que a vida colocou sobre eles, carregando um fardo pesado, amargurados, sem enxergar nenhuma luz, presos numa situação que não podem sair? O único que pode libertá-los é Jesus, com a mensagem do Evangelho. E Jesus diz para você: você pode me ajudar a encontrar esses meus filhos? Você pode me ajudar a encontrá-los? Posso contar com você para me ajudar a remover esses escombros e dar a eles a vida de volta, a esperança que eles perderam? Você pode me ajudar? Uma pessoa foi encontrada e ela está aqui hoje como testemunha desse encontro, a irmã Maria José Correia. A irmã Maria José Correia, ela vai entrar ali no tanque batismal com o pastor Josemi. E ela um dia sintonizou a TV Novo Tempo. Ela tem uma irmã e a irmã falou com ela da TV Novo Tempo. E ela sintonizou então a Novo Tempo. E ela gostou do que ouviu ali, da mensagem que ela ouvia. E sempre que ela podia, ela estava ouvindo. E um dia, por coincidência, eu digo coincidência entre aspas, ela estava passando aqui pela rua João Valeg, e dentro de um ônibus, e por alguma razão ela olhou e viu a placa Novo Tempo aqui no prédio da associação. E ela ficou encantada com aquilo então. E ela queria muito ter contato com a Novo Tempo. E ela veio então, encontrou ali a Silvia, e esqueci o nome da amiga da Silvia. Kátia? Carla. Carla, você está aqui? A Carla está ali. Carla eu já conheço lá de Santa Catarina, né, Carla? A Carla, então a Carla, que é essa moça que está aqui, e a Silvia, que eu não sei se está aqui também, elas convidaram a irmã Maria José para vir aqui à igreja, fizeram contato com ela, e ela me disse: desde aquele sábado que eu vim aqui, que a Carla e a Silvia me convidaram, eu nunca mais deixei de vir. E ela estudou a Bíblia, então, com a irmã Lúcia e com outras pessoas. E hoje a irmã Maria José está aqui porque ela foi encontrada. Porque a Carla, a Silvia, a irmã Lúcia, a Flávia, a Novo Tempo, com todos aqueles que participam lá, aceitaram o convite de Jesus para ajudá-lo a encontrar aqueles que ainda estão perdidos neste mundo. A esperança entrou na casa da irmã Maria José. E hoje ela está ali no tanque batismal. E ela vai sair dali sendo uma nova pessoa, conforme a promessa de Jesus. Querida irmã Maria José, é com muita alegria que nós, sua família, sua nova família, estamos aqui reunidos para presenciar o seu batismo neste dia. Há uma promessa da palavra de Deus que o Senhor vai lhe dar dons espirituais, que vai habilitá-la também a continuar partilhando essa mensagem que a senhora recebeu. Por isso, o pastor Josemi está aqui nesse tanque, neste dia, e ele vai fazer o seu batismo. Mas antes de batizá-la, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque a irmã Maria José foi resgatada pelo Senhor. E ela está aqui hoje como testemunho de que ela aceita Jesus Cristo como Salvador pessoal dela. E ela vai viver agora em amor a Ele. Tudo que ela fizer, ela fará nessa relação que ela terá com o Senhor Jesus. Muito obrigado porque
o ministério da Novo Tempo, a Carla, a Silvia, a irmã Lúcia, a Flávia, todos eles se envolveram para tornar este momento possível. A irmã Maria José é apenas um exemplo de milhares de outras pessoas que vivem aqui em nossa cidade. São tão sinceras quanto ela, têm o mesmo anseio de encontrar a verdade, mas ainda não encontraram porque não tem quem transmita esta mensagem para elas. Que o resgate da irmã Maria José sirva de alento para todos nós, para continuarmos batalhando para encontrarmos os teus filhinhos. Pai querido, nesse momento o pastor Josemi, como ministro do Evangelho, atendendo à ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, batizará a irmã Maria José Correia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus a abençoe. Há dois tipos de membros, de pessoas assentadas nessa congregação hoje. Há aqueles que já viveram a experiência da irmã Maria José, já passaram pelo batismo. É a grande maioria, mas tem também um grupo menor que não viveu essa experiência ainda, mas tem a vontade de viver. Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. Crer apenas não é suficiente, precisamos crer e sermos batizados. Talvez seja o seu caso, você crê e ama Jesus de todo o coração, mas não teve ainda a oportunidade de conhecer melhor a mensagem de Jesus, não teve a oportunidade ainda de ser batizado. Tem alguém aqui que gostaria, que está neste caso, gostaria de ser batizado um dia? Não precisa ser hoje, nem a semana que vem. Temos ali o João Pedro, temos a irmã aqui também, parabéns, Rodrigo, a senhora, a irmã, a senhora também. Que coisa bonita isso, Deus seja louvado por isso. Há mais alguém que gostaria? Você também? Parabéns pela sua decisão. Tem duas moças ali também, com a irmã Ló e a irmã Samara. Parabéns a vocês duas. Tem mais ali um jovem, parabéns pela sua decisão. Eu vou pedir um segundo favor a vocês. Vocês que levantaram a mão, poderiam ficar em pé? Eu gostaria de fazer uma oração especial por vocês. Obrigado. Não tenho nenhum receio, nós estamos aqui no meio de uma família. Somos uma família. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns pela decisão que vocês tomaram hoje. Eu também tomei essa decisão um dia. Foi em 1979, no século passado ainda. Mas o fato de ter levantado a minha mão naquele domingo à noite mudou completamente a minha vida. Parabéns pela decisão que vocês tomaram. Eu gostaria de fazer um segundo apelo para aqueles que já viveram a experiência do batismo. Vendo estes queridos que estão em pé, tem alguém aqui, amigo, conhecido, que gostaria de estar ao lado deles dizendo: olha, dentro do possível, vou lhe ajudar a dar esse passo à frente? Você poderia, se você conhece alguém, aproximar ele de alguma amiga, algum conhecido. A Michele ali está com o Rodrigo, o Paulo também, ali as duas irmãs juntas. Olha aí, temos pessoas queridas para ajudá-los nesse processo. Deus seja louvado por isso. Parabéns a vocês todos. E para aqueles que estão sentados, eu tenho um apelo também. Vocês poderiam ajudar Jesus a encontrar as pessoas sinceras aqui de Porto Alegre? Vocês poderiam dizer para ele: Senhor, conta comigo agora. Alguém poderia se levantar e dizer: eu estou aqui, Senhor. Eu tenho meus talentos, eu tenho os meus dons, eu não sei de que forma eu vou fazer isso, mas o Senhor pode contar comigo. Amém, louvado seja Deus. Você está se colocando ao lado de Jesus, dizendo: eu vou ajudá-lo nessa busca, conte comigo. Nós vamos cantar inclusive um hino agora, e se você não levantou ainda, quiser levantar durante o hino ainda, pode ficar de pé, por favor, e no final faremos uma oração.
Jesus Cristo está chamando, novos braços recrutando, muita coisa existe pra fazer. A missão é importante, a tarefa está forte, mas não posso descobrir em Cristo, contar comigo agora, contar comigo agora. Eu não posso me esquivar ao ouvir o teu chamar, contar comigo já. Que seria se eu vivesse para meu próprio interesse, vendo modo coisa explodir, vendo tanta amargura, tantas almas à loucura de alguém que as queira sem Cristo, contar comigo agora, contar comigo agora, desde aqui meu Salvador, eu estou a teu dispor, contar comigo, Deus traça sempre são, importa que eu faça, os caminhos que Deus traça são melhores e disponíveis. Vou fazer tudo sim, totalmente disponível e Oremos. Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos fazer das palavras deste hino a nossa decisão nesta manhã. Senhor, conta comigo agora, conta comigo já, que eu seja a tua voz, que eu seja as tuas mãos, o teu olhar, os teus lábios, em transmitir com carinho e amor essa mensagem de esperança. Faça de mim, Senhor, e de todos nós que estamos presentes nesta manhã, um instrumento em tuas mãos, um instrumento de vida que comunicará esperança àqueles que hoje vivem sem ela. Acreditamos que há, como a irmã Maria José, centenas, milhares de pessoas sensíveis à voz do Evangelho aqui em Porto Alegre. E elas não estão aqui porque ainda não foram convidadas, porque ainda não sabem dessa mensagem de esperança. Por isso, Senhor, nós pedimos humildemente, assim como o Senhor capacitou aquela primeira igreja com o Espírito Santo, capacita-nos também. Nos dê o mesmo desprendimento e vontade de ajudá-lo que aquela primeira igreja teve. E ajuda-nos também, Senhor, a perceber as mudanças que o Senhor causará para melhor na vida destas pessoas. Aqui está a nossa congregação do Iguatemi. E juntos neste momento nós dizemos, Senhor, conta conosco agora. É o que nós humildemente pedimos ao Senhor, no nome poderoso e santo de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Ainda preparando-nos para a saída, cantemos hinos, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça
permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça